mais que Eu vier. amei essa calça, gente. Então, menina, você viu que assim, eu tô senhorinha, né? Aquela Amei. que eu não consigo Você mais tá antes. senhorinha? Antes eu conseguia usar essa calça aqui sem nada. Senhorinha. E, Super. coloquei a meinha por baixo, porque agora tem que ser Não, ficou da hora. É. Nunca tinha pensado em usar. com a meia. Eu tenho calças bem rasgadona. E Eu nunca pensou tinha- com a meia? Sabe o que antes eu fazia? Ah. Colocava um jeans velho, aí ficava colocando retalho. Porque ele vai abrindo, aí fica parecendo aquele pernil pendurado no açougue. Ah, eu via direitinho quando eu vou aqui no açougue. Olha minha perna. Se pintar de marrom, fica igualzinho. Aí eu inutilizava a calça, eu comecei colocando esse. Colava com aquela cola de tecido, só que aí depois a cola vai soltando, porque vai... Aí eu pensei na meia. Sabe qual meia? Que as minhas meninas não podem ver essa meia quando eu tenho aquela arrastão. Que eu queria colocar, igual as meninas coloca, né? Coloca a calça aqui embaixo até aqui. Mas pra quê? Não, vou ficar parecendo. Não, hoje eu falei pra Cecília, né? Ela, mãe, pega um vestido curtinho, tipo, como que é que eles chamam? Ah, esqueci o nome do vestido? Eu vou ficar parecendo uma linguiça frita. Sabe que? Lógico que não. Claro que vou, inchadona assim, meio apertadinha aqui embaixo, tipo uma linguiça. Eu não tinha imaginado a coisa. Porque fica apertadinho aqui, porque aqui em cima, automaticamente, a gente é mais magrinho que a barriga. Aí fica aquela coisa bonitinha Foi aqui. esse tempo que foi justinho, a barriga. aí O meu aqui fica, tá... igual uma então, linguiça, aqui assim... e embaixo magrinho de novo. Linguiça quando frita, não fica assim? Mas não, quer dizer, a linguiça fica, mas eu acho que a roupa não ia ficar, não. Ah, não. Nossa Senhora. Mas então, acho que meu marido já deixou a gente gravando, né? Já, Ai, acho que a bicho gente chato. pode... Eu podia ter pedido um negocinho. Quem sabe no próximo, nesse episódio, assistam o nosso episódio. Que aí a gente vai ter a oportunidade de se encontrar de novo e ser mais animado, com um cafezinho bem legal. E hoje a gente tem a Débora. Peraí, que eu nem contei 1, 2, 3, né? Tem que contar 1, 2, 3. Tem que contar 1, 2, 3? Porque aí a gente sabe qual é a parte que até onde corta pra começar. Ah, tá. 3, 2, 1. Boa noite, gente. Esse é o Pode Acontecer Podcast. E hoje minha convidada é uma amiga, é uma pessoa muito especial pra mim, porque a gente tem altos papos, assim, a gente fala de tudo. Eu acho ela uma mulher muito inteligente, é uma mulher que super domina todos os assuntos que eu abordo com ela. Eu fico assim admirada, porque ela tem assim uma inteligência que eu admiro, porque é em tudo. Todos os assuntos que a gente aborda, ela sabe falar, ela tem uma opinião muito forte, uma opinião muito assertiva. E além de tudo, né, eu a convidei para a temporada do Dia das Mães, do Mês das Mães, porque ela é uma mulher multimídia, vamos dizer assim, né, Dé? Hoje em dia a gente pode dizer nesses termos. Multimídia é a palavra certa, porque faz tudo. Faz tudo, inclusive muitos filhos, né? Oi, boa noite. Meu nome é Débora, eu sou professora, moradora aqui da cidade de Tiradentes. Tenho 42 anos, tenho uma relação estável com um companheiro aí de vida. Tenho 4 filhos, desses... um com 26, uma com 24, uma com 23 e uma com 1 ano e 10 meses. Fiquei grávida depois dos 40, aliás, com 40. E acho que vai ter bastante papo, porque eu tenho bastante coisa. Você disse, né? Me sinto lisonjeada com tantos adjetivos. Mas você sabe que é de verdade. Acho que a gente acaba vivenciando muita coisa e... Por um longo tempo a gente ficou sem falar, assim, eu me sinto assim, fiquei sem falar sobre as coisas por muito tempo, sem ter voz, na verdade, porque eu sempre tive coisa pensando, cabeça pensante, sempre pensei em muita coisa, mas acho que a voz mesmo, a segurança para falar veio depois de um tempo. Acho que quando a gente se conheceu, eu estava nesse processo de descoberta mesmo, de descobrir, de me descobrir, de descobrir os meus pensamentos, entendeu? Eu não sei se você consegue entender, se o pessoal vai conseguir entender como funciona. Porque como você passa uma vida inteira sem falar o que você pensa, sem expor a sua vontade. Mas enfim. Tinha um porquê? Ou, assim, era uma questão de timidez? Existia alguma barreira para que você não... Eu acho que são as barreiras estruturais mesmo, né? A questão racial, a questão
do patriarcado que te impede, a questão das relações que eu vivi. E eu achava que eu não tinha voz, sabe? Eu acho que eu me apaguei por um tempo. E aí, depois, quando eu pude falar, quando eu me sentia livre para isso, eu acho que eu tive aquela questão da insegurança. Será que o que eu tô fazendo tá certo? Parece que meio que... Será que o que eu falo tem peso? Será que... Será? Muito será. Agora eu me sinto mais segura para falar sobre diversas coisas. E acho que você também facilita bastante esse processo na vida das pessoas, né? E acho que o mais legal de tentar entender o que acontecia com você é saber que mesmo você não tendo toda essa voz, você tinha dentro de si, mas você não conseguia explanar, vamos dizer assim, né? Até mesmo na questão das suas escolhas, que você sempre foi uma pessoa assim de fazer escolhas, ter que fazer escolhas, às vezes até através de um empurrão. Sim. Porque eu acho incrível a sua história de você ter concluído seus estudos. Vamos começar por aí? Vamos. Eu acho incrível. Hoje ela é professora, gente. E ela tem uma história incrível, assim, de tipo, dessa dificuldade, de toda essa questão estrutural e tal. Ela foi mãe, ela perdeu a mãe. A gente vai falar de muita coisa, mas vamos começar por aí. Como que foi esse processo, assim, de você voltar a estudar? Então, é que assim, eu nunca, na verdade, eu não quis parar de estudar, eu não queria parar de estudar. Mas, como eu tinha um bebê, que no caso era o Júnior, era 20 e tantos anos atrás, eu tinha 15 anos e tive um bebê, tive que interromper os estudos por conta de não ter com quem olhar, aquela dinâmica toda de mãe. Aí acabou que foi passando o tempo, os outros filhos foram vindo e os estudos foram ficando para segundo plano. Uma coisa que, assim, hoje eu penso, falei, meu Deus, eu devia ter priorizado isso, mas eu também não tinha maturidade. Enfim, eu sei que aconteceu o que eu precisava quando eu voltei para a escola, na EJA e tal. Eu fiz educação para jovens e adultos lá perto do bairro onde eu morava, numa escola do bairro lá. E eu fui porque o emprego que eu estava na época exigia que eu tivesse o ensino médio. E eu tinha parado exatamente no primeiro ano do ensino médio. Mas antes disso eu tinha tentado voltar algumas vezes. A gente até brinca, tem uma piada horrorosa, tosca, mas vou contar. Conta. Que eu estava na sala no último ano tal, falei, por fim terminarei o ensino médio. Eu já tinha, acho que 28 anos, 27, 28. Agora, depois de 10 anos, eu vou terminar o ensino médio. Entrando e parando, aí o professor parou, chamou atenção, acho que a minha fala, e ele falou assim, mas posso perguntar por que você fez tantas vezes? Aí eu era muito imatura e gosto de brincar, falei pra ele, você tá achando que me repetiram? Jamais eu daria ousadia pra professor nenhum me repetir. Olha, meu Deus do céu, e hoje eu sou uma professora. Eu parava. Ele se parou, eu falei, e fiquei entrando e saindo durante 10 anos. Então, na verdade, hoje eu entendo que eu nunca quis parar de estudar. Mas a situação obrigava, as oportunidades. Às vezes eu arrumava um emprego, que eu precisava mais do emprego por conta do sustento das crianças. E o emprego não batia o horário com a escola e a escola sempre ia ficando para trás. Mas eu também tive força, assim, um apoio bem grande de uma amiga minha, que, Dayara, ainda vou pendurar o diploma da minha faculdade lá na sala da casa dela, que eu sempre brinco falando isso também. Porque ela falou, não, agora você vai estudar, não, agora você vai terminar, que eu não aguento mais ouvir você reclamando que não termina o estudo, isso e aquilo. Aí tá, às vezes eu queria dar um gatinho na escola, falar, tinha um pagodinho pra ir, não queria ir. Aí ela ligava, onde você tá? Eu falei, tô chegando. Ela, você vai pra escola? Eu, não sei. Ela, vai sim. Eu falei, mas tô tão cansada, metia louca nela. Tô tão cansada. Aí ela vinha de moto, com a moto do cunhado dela, pra me buscar, pra me levar pra escola. Ela falou, não, agora você vai terminar. E assim eu fui, terminei. Olha. Aí começou outro parto de fórceps, porque eu queria fazer faculdade, a grana nunca dava, e sempre tinha um Aí descobri essa questão de faz a prova do Enem e depois tenta entrar no programa lá do ProUni. Aí eu fiz a prova, aí uma vez deu um problema lá com a questão da minha inscrição. Apareceu 2 lugares para eu fazer a prova, porque na época era no correio, você fazia assim, manual
mandava lá pelo correio. Aí deu um rolo lascado lá, não deu certo. Aí eu, ai, nada pra me dar certo. Fiz aquele drama todo. Fiz a prova. Aí, antes de eu pegar o resultado, eu falei, ai, se não der, eu tava toda apreensiva esperando o resultado pra saber se eu ia ter a pontuação necessária lá pra fazer todo o trâmite. Aí ela olhou assim pra mim e falou, ai, olha, se não der, espero que você tenha passado, porque senão a gente vai fazer uma vaquinha aqui no bar, que era o bar que a gente frequentava, pra você pelo menos entrar nessa faculdade, porque, ai, não. Não dá mais. Não dá mais. E eu já fiquei apavorada, eu fiquei rezando pra todos os santos. Olha, eu tenho que ter cérebro, espero que você tenha funcionado. Mas enfim, deu certo. Eu entrei por uma política. Como chama? Esqueci. Nossa, me fugiu justo hoje, no dia do podcast. Não, e você tá falando e veio também, por política pública. Não, então, por e aí política passou, pública. eu ainda ia falar, o Jal falou disso, o Jal falou. Por política pública, um programa de política pública que me fez chegar lá, porque senão, pelas vias normais, né, pagando e tal, eu não, jamais... muito difícil. Jamais eu teria, não teria essa condição. Naquela época, eu não sei. E acho que também não teria hoje, porque ia estar ainda nessa questão do emprego que é mal remunerado, acho que ia estar mais desanimada, não sei. Eu sei que eu só consegui, e isso tudo só foi possível por conta do ProUni. E fui. E foi. Nossa, quando eu sentei, meu Deus do céu. Toda vez eu falo isso pra todo mundo. Que eu acho que foi uma das coisas, assim, que eu consegui realizar. Que eu falei, é de mim por mim mesmo? Que eu me ajudei, eu cheguei aqui, eu sentei, eu fiquei vendo aquele universo, pra mim, aquela coisa... Eu amava ir pra faculdade, eu amava de verdade. Então, isso que eu ia falar, porque foi uma realização de você pra você. Sim, né? sim. Você não estava fazendo mais pelos outros. Pros outros, pros filhos, pra casa, pra todo mundo. Isso. É uma sensação muito boa, eu não sei. Eu acredito que todo mundo tem que ter isso na vida pelo menos uma vez. Uma vez, essa sensação ela é muito boa, de você fazer Caramba, algo por você. Eu fiz alguma coisa de mim por mim mesma, porque foi o meu cérebro, tudo bem. Todo mundo... Porque é uma movimentação de um monte de gente para alguém dar certo, na verdade. E comigo também, como eu não tinha... Eu tenho uma família, mas meus filhos eram pequenos. Sim. Então, as pessoas se movimentaram, como eu disse, a minha amiga e tal. E foi essa movimentação de pessoas para que desse certo. Os conselhos que as pessoas te dão, que você acaba aproveitando. Mas quando você vê, você fala, mano, eu consegui. Foi muito bom, foi. É incrível. E, assim, durante esse processo todo, você está falando que você tinha as crianças para cuidar, você sempre correndo atrás de um trabalho. É importante a gente falar, já que nós estamos abordando maternidade, toda essa questão, alguém deve estar se perguntando assim, poxa, mas não tinha uma mãe, não tinha a sogra, enfim, porque sempre as pessoas falam disso. Então, conta um pouco desse lado, né, Deck? Então, é sem rede de apoio. Era sem rede de apoio, porque eu não tenho mãe, eu não tinha a sogra em questão, ou então a avó dessas crianças. Eu tinha, assim... Era você por você. Quem pudesse me ajudar, os vizinhos, sempre tem um vizinho que dá uma olhada ou outra, mas não é algo que você pode contar. Não é exato. A rede de apoio que eu tinha eram as minhas amiguinhas, porque eu era muito jovem. Eram as minhas amigas ali, que cada uma olhava como podia dentro da maturidade que tinha com aquela idade. E aquilo, e assim, alguém que você pagasse pra olhar e tal. Não tinha essa rede de apoio, que também nem era falado, sei lá. Eu não, assim, esses são termos novos pra mim. Eu sei, assim, eu não tenho propriedade pra falar que isso nunca existiu, porque eu sei que existiu. Mas pra mim, eu ouvi alguns termos, assim, que muitas coisas aconteceram, ou que eu tive, ou que eu não tive, que eu sei definir o que é hoje, essa questão rede de apoio. E eu descobri essa questão de ter ou não rede de apoio agora que eu tive a bebê, depois de 20 e tantos anos que eu já era mãe e fui mãe novamente agora. Falei, eu tenho uma rede de apoio? Eu não tenho. E no meu caso, não, assim, minha filha me ajudou bastante. Tem as minhas cunhadas que, quando podiam vir, eu dava uma força e tal, dentro das possibilidades de cada um. Mas aquela rede de apoio que vem e fica com você pro bebê, cuida do bebê pra você descansar ou coisa assim, não. Porque eu acho que eu sou o ponto ali, entendeu? Eu sou a mãe. Então todo mundo tem meio que essa visão. E acho que a minha personalidade também ajuda. Essa questão de ser maternal, assim, de ter ficado maternal. Porque, claro, quando eu era mais nova, eu acho que não nem se aproximava. Eu fico comparando
os meus próprios comportamentos de quando eu era mãe aos 20 e depois quando eu fui mãe aos 40. Eu acho que essa questão do Nutella é bem verdade. Né? Então, é interessante você entrar nessa... esse assunto, ele é um assunto que me chama muita atenção, porque eu fico admirada, assim. Eu falo que eu não teria estrutura hoje de ter um bebê. Não teria mesmo. Ou eu ia matar a criança porque eu ia esquecer que ele tá não, ali menina, com fome. Não é igual peixe, não é igual... Com a bunda cheia pra trocar as fraldas. Porque eu esqueço, às vezes, que eu tenho que fazer coisas assim pra mim comer, por exemplo. Eu me alimentar, tô com fome, minha barriga reclamando, meu estômago reclamando, eu esqueço. Então, assim, como que é essa diferença, né? De ter filhos adultos e agora uma bebê... É bem diferente. Incrível é bem isso. diferente. E assim, quando as pessoas às vezes me perguntam, e tem aqueles comentários indelicados, você teve que ter muita coragem. Eu não considero que eu tive coragem, eu só assumi o que eu fiz. Eu só, assim, eu fiz sexo sem proteção e ocasionou numa criança. Um bebê. Então eu tive que lidar com as consequências daquilo que eu fiz. Assim, eu fiquei apavorada, acho que tanto quando eu fiquei sabendo que eu tava grávida do Júnior. Eu falei, e agora? Até porque quando eu tava grávida do Júnior, eu ainda tinha, assim, aquela coisa é uma felicidade, eu vou ser uma mãe. Aí eu falei, dessa vez eu vou ser mãe de novo. Eu tava num momento totalmente... sim. Porque, assim, eu tinha medo quando eu tinha 15 anos. Eu tinha medo dos meus pais... Eu tinha medo de, eu não vou cuidar do bebê direito. Sua mamãe era viva ainda, né? Era viva. E a minha mãe ficou bem chateada. Sim. Por conta do contexto daquela época. E você se sentindo a adultona, a mãe. Então, eu fiquei meio perdida, assim. Não foi o que eu imaginava, sabe? Não foi o que eu imaginava, assim, nem naquela época. Não. E agora não, eu tava num outro momento totalmente diferente. Eu imaginava que eu ia... Claro que veio a pandemia, enfim, mas eu não sabia até então que ia vir a pandemia. Eu pensava em estudar, eu tava querendo cuidar mais do meu corpo, cuidar mais de mim, da minha mente. Estudar de novo ia ser presencialmente, ia ser bem bacana. Eu tava pensando em fazer um monte de coisa por mim, porque eu tava nessa vibe, igual você. Eu esqueço de comer. Eu tava pensando em mim, porque eu tenho a Luana, que tem 20 e tantos anos, e não pensava em ter um bebê, eu já tinha esquecido. Eu tinha os gatos lá. Minha preocupação maior era os gatos. Eu falei, e agora eu vou ter que cuidar de alguém em tempo integral? E agora é Nutelona. É porque você tem paciência, você sabe onde vai dar aquilo. E não tem, às vezes a gente fala isso também. Eu falo, eu fiquei... Isso, você projeta uma linha do tempo, assim, na questão do que você passou com os mais velhos, e aí você faz diferente com a Zahara, porque você sabe o que aconteceu lá? Tem? Na questão comportamental, sim, mas às vezes não funciona, porque ninguém é igual a ninguém, a gente já sabe bem disso, né? Não tem como você projetar e achar que vai dar tudo certinho. Mas tem a minha atitude. A minha atitude, que eu tinha uma atitude errada e tinha uma consequência que não era legal. Assim, por exemplo, a questão do bater. Hoje eu sou totalmente contra. Às vezes eu perco a linha lá com a Zahara, mas assim, eu sei que vai passar. E hoje eu consigo ter um olhar para ela, assim, eu costumo dizer, eu digo isso no meu trabalho, quando alguém fala, se a criança tá chorando, deixa ela chorar, ela tá com uma frustração. Quando você tá chorando, alguém vem aqui e fala, engole o choro, cala a boca? Não, né? Então aí eu penso, não, vamos ver o que ela quer, vamos ver, vamos... É diferente, porque você tem essa cabeça, você fala assim, não. E se eu tenho, porque eu costumo dizer, a gente sabe dialogar, sabe... pôr pra fora, falar que tá com uma dor, externalizar triste, o que cansado. Hoje meu trabalho não foi legal, ou coisa assim. Agora a criança não sabe, mesmo que ela já verbalize, ela não sabe dizer, gente. Exatamente o que ela tá sentindo. O que ela tá sentindo, ela não sabe lidar, ela tá aprendendo a lidar com aquilo até hoje. Eu percebi. Quer dizer, até hoje, tá começando a lidar com isso agora, vai descobrir. Eu percebi isso, Dé, quando o meu filho, ele desistiu de tudo. Uhum. Chegou uma idade que o Nicolas, ele não quis saber de nada. E ele sempre foi um menino muito cheio de tarefas,
uma rotina muito regradinha, sabe? Aquele menino que ia pra escolinha, aí tinha a aulinha de judô, a aula de inglês e não sei o que, não sei o que. Gente, não sou rica não, tudo isso grátis, tá? Fábricas de cultura e essas coisas, fazendo as coisas. Mas ele tinha uma regrinha ali, o dia dele. E aí, quando ele desistiu de tudo, que ele estava no ensino médio, parou de estudar, não quis mais fazer aula de violão que ele fazia, que era uma coisa que ele amava, uma aula de karatê, ele largou tudo. O que eu parei para pensar? Eu falei, caramba, ele tá comigo desde os 2 aninhos, acordando de madrugada para ir para creche, numa rotina até maior do que a de um adulto. Porque um adulto, no fim de semana, ele vai deitar lá, né? E seja lá em que momento do dia que for, ele vai descansar. A criança não, a tendência é ele ter mais energia, então ele vai emendando. Né? O dia que é pra ele descansar, ele quer brincar com os amiguinhos, ele quer fazer... Então, meu filho foi emendando uma rotina, assim, de acordar muito cedo pra ir pra creche, fazer um monte de coisa, aquele monte de compromisso. Na época dele de creche, não tinha esse negócio de você ter que ter uma pausa, uma férias ali, um recesso. Ele foi bem naquela época que é direto, eu trabalhava, que agora as minhas férias não eram em julho, não era durante as férias escolares, então ele ficava na creche, porque eu não tinha com quem deixar ele também, apesar de ter minha mãe e tudo na época, mas eu não tinha. E aí eu falei, são anos o menino trabalhando praticamente sem férias, porque aí era só as férias da escola, mas aí ele tinha curso, ele tinha não sei o que, ele tinha... Eu falei... Eu dou esse direito pra ele, porque se fosse eu, quantas vezes a gente não chutou o balde? Tipo, eu não gosto desse serviço, eu não vou trabalhar mais, eu vou sair. Não vou ficar. Né? Quantas vezes você parou de estudar? Não dá pra mim. Não dá agora. E ele nunca tinha tido essa opção de poder falar, não, eu não quero, eu não vou agora pra creche. Então, isso que você tá colocando da Babies tipo, a diferença é que hoje a gente sabe. Sim, né? Você sabe quando a criança atingiu o limite, você consegue ter paciência com algumas coisas que você não tinha, até porque a paciência vem junto com a compreensão, você olhar para o outro, mesmo que esse outro tenha só 1 ano de idade, e olhar para ele e falar, ele também fica de saco cheio, ele também não quer que invada o espaço dele. E outra, eu sei o que deu, algumas atitudes, assim, porque eu tenho os meus filhos para falar, isso funcionou, isso não funcionou. Com o meu filho mais velho. Existe essa troca? Existe, o Júnior mãe fala. Não faz isso. Porque, não, eles não falam. Eles falam que tem aquela coisa, filho é sempre filho. Agora essa daí não vai apanhar. O Júnior não é nem o apanhar. Você já tinha me batido. É a questão não vai pra escola, né? Porque tem um impasse com a escola até hoje. Tipo, essa menina aposta e ganho. Olha. Né, Júnior? Aposta e ganho, quando quiser ir pra escola, não vai. Agora eu tinha que ir até debaixo d'água. Podia estar caindo canivete, chovendo canivete, que eu tinha que ir. Mas a questão não é essa, assim, a Zahara vai, acho que até mais pra escola do que eles, por conta do meu trabalho. Sim. Mas a gente troca, ele fala das questões de quando a gente dava uns cola nele lá, que não funcionou, de como ele se sentia. Eu sei como ele se sentia. Ele lembra, tem a memória boa, e ele fala, isso... Não foi legal. Não é legal. Aí você vai repetir uma coisa que você sabe que não é legal. Não deu, não adiantou. Não adianta. Por mais que eu não me veja nesse papel hoje, assim, é como eu falei no começo do episódio, eu acho admirável, porque você faz 300 milhões de coisas, mulher. Ai, mas não quero, gente, ela viu? trabalha com crianças, adolescentes, aí ela tem uma bebê, e assim, você vê essa mulher sempre tão zen. Eu chamo ela na janela, porque a gente mora sempre, cara com cara, assim. Não, você escuta dando meus shows de Maria Bethânia lá dentro da minha casa. Eu nunca ouvi a os ataques de pelanca, não ouço não, de verdade. A gente é vizinha e pensa que não dá pra ouvir. Mas os ataques de pelanca a gente não sai, assim. Se bem que teve um dia aí que eu tava dar uma surtada. Outra coisa que é... Porque assim, eu falei, meu Deus, eu não passei por isso? Ou eu passei e passou despercebido? Porque quando você é jovem, você é cabeça fresca. Você não dá atenção para algumas coisas ou não sabe identificar o que é aquilo. Sim. Essa questão hormonal, gente. Essa questão do puerpério. É pavoroso. É uma coisa assim que você acorda num ranço do que você não sabe. E no outro dia você acorda achando que nada vai dar certo e daqui a pouco dá. É uma oscilação dos hormônios que eu não sei explicar o que é. Que eu não tenho informação pra isso, eu só sei que eu senti. O que você sentiu? Que foi pavoroso, assim, acordar no ranço, assim, tipo, bom dia. Bom dia, por quê? Então, comigo com a bebê não aconteceu.
Com a bebê, não. Não digo Mas assim com a bebê, mas de tudo que eu digo é... Sei lá, qualquer coisa te deixa... E você sabe TPM? Ah, sim. É aquilo, acho que multiplica. Aquele ódio, aquela raiva e aquela coisa de nada vai dar certo e não dá tempo pra nada. Oscila, assim, entre o choro e o riso? Sim, essa oscilação entre o choro e o riso. Mas eu tava mais entre o choro e o ranço. O riso, acho que ficou pra depois. Eu me senti muito sobrecarregada. E por mais que as pessoas não me cobrassem algumas coisas, até porque eu tive a bebê na pandemia, então não via pessoas. Como que pessoas? Sim. Quando pessoas? Mas era uma coisa assim que eu me sentia assim, tipo, tem que dar certo e eu não sei se vai dar certo. Entendi. É bem estranho. E é uma questão hormonal. E foi, conforme foi passando o tempo, foi acalmando. Mas será que isso não contribuiu também, Dé? A questão da pandemia, do isolamento, de estar ali dentro de casa, eu já não poder conversei sair, com outras mulheres que tiveram... Que é a mesma coisa. Essa em questão outro do momento, choro, fora da pandemia também mesmo teve. fora da... Porque a questão hormonal é real. É, né? E assim, eles demoram pra... É o que você... Pra se acalmar lá dentro da gente, não sei como fala isso. Sim, é o que você falou. Eu não me lembro porque, enfim... Eu não me lembro disso. Eu falei, nossa, eu era histérica, os hormônios assim. ainda estavam novinho, né? Agora eu ficava putaça o tempo todo, Ai. assim. Eu tava, tipo, o Francisco olhava, eu tava já rosnando. Tava insuportável a convivência comigo. E aproveitando esse gancho, assim, né? Você passou pela pandemia, essa questão de isolamento. Aí depois, como que foi voltar à vida social? Horrível. Já com o bebê, com essa oscilação de humor. Horrível. Outra coisa que eu fazia também com a filharada, porque eu sempre tive 3 filhos, eu nem me lembro, porque é tudo um carreirinha da escadinha. Eu já sempre saí com todos eles, voltava com todos eles, não tinha carro. Agora a gente ainda tem a facilidade de ter um carro ou um Uber pra levar você pra cima e pra baixo. Eu com a bebê e uma bolsa, que é isso? E sem contar que a gente é idoso, né, menina? A bolsa e balança e a criança pendurada aí aqui. Aí você fala, não, troquei. E a Zahara é bem espoleta, né? Então fica aquela coisa. A gente não sabe se pega a bolsa, se corre atrás da criança. Porque quando era bebezinho ainda tinha, põe no carrinho. Nisso a gente começou saindo um pouquinho. Agora que a gente tá colocando o pé na rua de verdade, né? Agora que liberou mais as coisas e tal. Que é também outra coisa que eu fico, meu Deus, que é isso? Às vezes eu olho pra cara dele e ele olha pra mim assim com aquela cara assim, tipo, o que a gente vai fazer com essa criança? Porque a criança sai correndo, a criança quer viver, gente, é natural. E mudou pra você assim, né? Tipo, vocês hoje se colocam na posição, não, eu tenho um bebê ali, eu vou. Eu tenho um bebê ali, eu não vou. Aquele grupo ali, eu acho que não tá adaptado pra uma mãe, um pai e um bebê. O grupo, eu acho que o grupo mesmo... Às vezes parece que o grupo se fecha, assim, cada grupinho. Você vai com os seus afins, às vezes, né? Tem lugares que realmente não dá. Até porque é disposição. O bebê dorme, o bebê acorda, tem a questão da troca de fraldas, tem tudo isso. Né? Então, e tem o nosso cansaço, que é tipo master, né? Sim. Tem horas que a gente fica largadão lá em cima da cama. Hoje esperando. É festinha de criança ou sambão na Maria Cursi? Eu acho que pra mim seria ver o sambão. A Zahara também gosta. Mas a Maria Cursi ainda tá dentro do horário ali permitido. Agora passou dali. E hoje, eu acho que nem a festinha de criança por conta do tempo. Olha só. Por conta do tempo, a gente não sai. Não é? Imagina, eu quero uma pessoa que saía. Podia estar chovendo canivete. Ia pro fervo. Não, então, e ter bebê pequeno também tem essa, né? Assim, tipo, se é só a gente, tá chuva, tá sol, você põe ali seu casaco e... Aí com bebê já não. Pra começar, que mesmo se amanhecer um dia de sol, pra você sair com um bebê, pelo menos eu era assim, né? Eu levava a roupa pra 4 estações. Pras 4 estações, dia. Exatamente. Não sei se vai estar frio mais tarde, não sei se vai estar calor, eu vou levar mais uma de frio, não, vou levar mais uma meia estação. Então você sai com aquela bolsa antigamente desse tamanho. Não, quando eu era com criança de peito, que eu tive, o Júnior era de peito, eu levava o Júnior, uma fralda, um casaco e o peito. Era o suficiente. Eu era muito nova, tá? Agora eu quero levar pra mim, agora eu levo pra todo mundo.
E todo mundo reclama, tá vendo como fica com o passar do tempo? Todo mundo reclama, vai sair com tudo isso, mas quando chegar lá no rolezinho, aí vem os velhos pedir óculos de sol, ai, tem um biquíni sobrando quando é praia, tem um casaco sobrando quando tá frio, e a Zahara também, meu neto, gente. A Juliana leva, é verdade, também, eu sou uma vovó do meu amor. Falando dos 3 bebês grandão que ela tem. Esqueci de falar do meu netinho, do meu amor, minha vida. Jorginho, lindo, gente. A Débora é vovó, acreditem. E enlouquecida por ele. Apaixonada nesse neto. A gente só vê o Jorginho nos stories da Débora. O motivo da minha saudade, o motivo do meu coração. Ele é diferente, é como falam mesmo que a avó, ela... Por que eu quero deixar ele fazer tudo? A Juliana odeia, né? Igual todas as mães do mundo odeiam. Quando esse menino vem aqui, fica todo mal acostumado, porque faz isso e assim aquilo. Mesmo, Dé? Eu deixo, a Zahara tinha acabado de dormir, que agora eles são bem amigos. Apagou uma coisa ali. Enfim, é que chamou minha atenção. Desculpa. O nosso técnico já tá chegando. Aí, enfim, acabasse que ele quer acordar a Zahara. Ele subiu comigo e foi lá. Zahara, pula. Se a Zahara, eu dou um jeito de colocar pra dormir, mas ele não consigo. Não consigo. Deixa aquele meu. Quando eu vi, assim, eu nem tava assim, Juliana, você vai ter um bebê. Tava ansiosa com essa questão da gravidez. Mas quando eu vi aquela carinha peluda, aquela bolinha de pelo. Gente, ele é lindo demais. Ai, gente, é mesmo. Gente, ele é lindo. Não é porque... Olha lá, vou fazer aquela frase clichê. Não é porque é meu neto, não. Mas é lindo, ele é lindo mesmo. E agora com os dois, assim, parece que eu tenho filho gêmeo. E a idade deles é próxima também, porque né? Outra coisa também que me deixou, assim, bem apreensiva, bem insegura com essa questão. Quando eu fiquei grávida, que ele tinha acabado de nascer, eu falei, meu Deus, eu acabei de ter um neto, por que eu vou ter um filho? Mas já tava lá e a gente seguiu adiante, né? E se dão super bem, é bom. Se dão super bem na mesma idade, né? Tem a companhia um do outro, né? E na pandemia fez toda a diferença. Isso que eu ia falar. E agora também faz, né? Porque às vezes eu me sinto um pouco indisposta. Acho que por conta do trabalho e tal. Nos finais de semana, assim, lidar com outras crianças, levar a Zahara pra socializar com outras crianças é um pouco mais difícil. E a Débora mulher? Nesse processo todo, assim, como que tá a Débora mulher? Porque com toda essa... Você me deixou cansada, amiga, só de... Olha, dá aula e cuida da criança, cuida do neto e estuda. E faz bolsa pra todo mundo e estuda. Exatamente isso que eu quero saber. Então, hoje você continua estudando? Então, eu quis fazer uma pós, mas assim, eu ainda fico pensando no aproveitamento, que não é 100%. Ultimamente, de uns dias pra cá, eu tô querendo... desacelerar, sabe? Porque aí você se cobra, você coloca 1001 tarefas pra fazer e você não faz todas, você não consegue, você não dá conta. É muita coisa. É muita coisa. Aí eu tô querendo, assim, não me cobrar tanto e não colocar mais tarefas. O pessoal fala às vezes, quando a gente comenta da questão da alimentação, de exercício físico, porque essa questão da Débora mulher também, o exercício físico que eu gostaria de fazer, ficou pra trás. Algumas coisas eu penso em mim. Quero pensar em mim com carinho, quero me cuidar, mas falta esse tempo, cuidar assim na questão do exercício físico, de ter um tempo para ler um livro, que não seja assim uma obrigação, nada do meu trabalho ou do meu estudo. Ler por prazer, um assunto diferente. Sentar assim e ler igual a última vez que eu li um livro, eu tava grávida da Zahara ainda. Os últimos livros que eu li foi lá. E eu ler uma coisa que eu gosto bastante. Eu gostava bastante de sair também, de cuidar de mim. Para fazer uma sobrancelha. Todo um esquema bolado, fica aqui, pega ali, segura a Zahara com isso, eu tenho que deixar tal coisa encaminhada, assim, é outra dinâmica. Você se vê com os mesmos olhos, né? Assim, sua beleza não ressaltou, diminuiu? Diminuiu, eu acho. Assim, é a imagem que você tem de você mesmo, né? Isso que eu quero que você saber. olha, assim, pra mim diminuiu. Eu acho que ainda tá cedo. Às vezes eu tento pensar nisso assim com carinho também. Que eu falo, não, tá cedo ainda. Faz parte, né, do processo. Faz parte, porque chegou junto
a maternidade e a idade, né? Então, algumas coisas já não são como elas eram antes. A questão do vício na pele que a gente vê quando é mais jovem, do corpo, da Voltar ao curva, enfim, peso normal. voltar ao peso. Voltar ao peso Mas eu acho que você, tipo, eu acompanhei o processo de você engravidar, ter a bebê, depois do bebê. Eu acho até que você fez um processo rápido, né? Justamente por ser Você nessa acha? fase. Eu É. acho, porque realmente nosso corpo, amiga, não é mais. Não, né? não é. Então, tipo assim, a elasticidade da pele não é mais a mesma. Não, então, né? Os essa questão da músculos já não são elasticidade. músculos rígidos, querendo ou não. E olha o processo que a gente passa quando a gente Nossa, eu engravida, fiquei né? querendo, eu falei, meu Deus. E assim, justamente isso, antes de eu ter a bebê, de eu pensar em gravidez, que eu não pensava, eu tinha outros planos pra mim. Eu falei, eu vou me tornar uma pessoa fitness, que nunca fui. Muita academia. Vou fazer, sei lá, vou ficar gatona, vou dar uma reviravolta, ia mudar até meu estilo de vestir, talvez. Tava pensando até nisso. E agora, sim, de repente veio a gravidez, aí a gente ficou um tempão trancado dentro de casa. Quando vai sair a primeira vez. Com você aconteceu isso? Quando você foi sair a primeira vez, depois da pandemia? Que você não tava meio deslocada no vestir, no pentear? Parece que tava tudo fora do lugar? Eu peguei o embalo da pandemia, né? Eu costumo dizer É. que, tipo, eu passei a pandemia isolada, como todo mundo. Sim. Aí eu inventei o podcast. Eu não saio mais, a não ser pela questão do canal. Então, assim, hoje os rolês que eu faço, tipo, por causa do canal, porque eu vou encontrar um convidado lá, vou ajeitar alguma coisa, vou ver como que é aquela situação, se ali tem algum assunto interessante pra eu abordar e tal. Então, assim, é praticamente o que você tá falando desse processo que você passou depois da maternidade. Eu estou no depois da fase pior da pandemia, né? Lembrando que a pandemia ainda não acabou, gente. Então, nós não estamos no pós, porque não acabou. Então, nós estamos numa fase um pouco mais tranquila. Então, assim, eu ainda não saí pra ver. Então, assim, eu também tô me achando estranha, eu olho no espelho e falo, caramba, minhas roupas estão ultrapassadas, eu preciso mudar meu estilo, eu não sei o que as pessoas estão usando. Que foi o que aconteceu com você, que você ficou isolada durante a pandemia. Aí o corpo mudou por causa da gravidez. Aí você fica, que roupa que eu tô usando? Será que as pessoas estão usando isso que eu usava lá atrás? Né? Então, e assim, e o que eu tô usando, e o que eu usava antes, se eu colocar agora, eu vou Vai me ficar sentir... bem? Não é. Existe isso Eu tô também, tentando encontrar um equilíbrio aí de ter esse corpo que eu tô agora, de ter esse corpo, de ter essa idade. E assim, não tô falando a idade porque me sinto velha ou porque tenho um comportamento pra cada idade, não. É uma questão minha, assim, eu tenho essa idade e eu quero me vestir de tal forma e eu tenho esse corpo. Então, eu tô tentando um equilíbrio pra não me sentir desconfortável. Não é como as pessoas vão me ver. É para quando eu me olhar no espelho, eu me sentir confortável e me sentir segura de ir pros lugares. Porque é a mesma coisa, eu acho que quando você tá com uma roupa que te deixa desconfortável, não desconfortável de te incomodar, apertar ou larga ou coisa assim, de não te fazer sentir seguro, é o mesmo que usar um sapato apertado. Você vai ficar incomodado o tempo todo com aquilo. Você vai querer ficar no cantinho ali pra ficar descansando o pé. Sim. E eu acho que com a roupa também é essa mesma questão. Também não... E sem contar a maternidade, que agora eu tenho um bebê pequeno, então eu tenho que colocar uma coisa que me dá... porque vai abaixar toda hora, um decotão. E ainda coloco coisa curta, viu? Só que às vezes dá errado. Zahara perdeu o sapatinho. O problema não é o você vestir a roupa curta ou o decotão. Mas às vezes você tem que pensar até o lugar que você vai. Tipo, vai soltar a criança num parque, aí você vai com uma sainha aqui. Não, vou de tamanco, assim, de saltinho. Salto, né? Nossa, no meu pé vê um salto. Hoje em dia já grita, nossa, Débora, não faz isso comigo. Não fala. Ele já grita de longe. Teve isso também, agora vamos mudar um pouco. Vamos falar de papo de calcinha, vai. Vamos. Teve isso também, tipo... Eu tô assim, tô nessa fase. Acabou a pandemia. Aí, acabou a pandemia não, né? Acabamos de falar que não acabou. Não acabou. Passamos pela pior fase da pandemia. Aí, eu trabalhava em home office. Então, assim, pijama o dia inteiro, o dia inteiro, gente. Foi o que eu mais adquiri nesse período. Gostosinho, pijama. Né? Meu guarda-roupa está cheio de pijama. E aí, beleza. 2 anos de pandemia, agora eu com podcast...
Às vezes eu preciso pôr um salto, assim, pra fazer os videozinhos, as chamadinhas, nanana. É o que você falou, meu pé já grita. Pelo amor de Deus, não Isso de mim! Tira isso de mim! Aconteceu isso com você também, Então, Dé? eu não. Até o tênis, viu? Até com o tênis. Quando eu voltei a trabalhar presencial, que eu coloquei o tênis, eu Estranho. voltei, eu falei, meu Deus, meu pé tá doendo. Não Mas é? eu coloquei salto quantas vezes? Eu acho que depois que teve essa liberação aí, que teve essa flexibilização da gente poder estar frequentando alguns lugares, eu coloquei pra ir num baile que eu fui com o Franilson. Que fiasco, eu com um salto, né, minha filha? Sabe Porque que foi eu... assim. Ai, eu lembrei de um negócio. Peraí que você já Vai, fala. fala. E fui com um salto até, tipo, a porta. Não consegui chegar no meio do salão. Aí eu olhei pra ele e falei, meu pé tá doendo. Ele, você quer que eu vou lá buscar um chinelo dentro do carro? Aí eu fiquei de rasteirinha, bem bonitinha. Mas é ótimo levar uma... Ai, eu Não, eu tô todo falando lugar que agora eu vou, levo tudo, minha filha, porque eu olha, sei. todo lugar que eu vou, mesmo antes, quando eu sabia e ficava pleníssima no salto, eu tinha uma rasteirinha na minha bolsa. Então, eu não, sempre fui desprevenida. Agora, depois de uns tempos, aí então, eu tô comecei. lembrando de uma vez, eu lembrei de uma vez que a gente foi lá no samba do Maria Curso. Sei. E eu fui com uma sandália super alta. Lembra que a gente subia as escadinhas pra sentar lá naquele sofá lá no fundo? Que o meu pé tava doente. Ai, acontece. Nessa ocasião eu esqueci de levar a rasteirinha. Então sempre eu levo a rasteirinha, porque eu morro de medo disso. Sapato que incomoda a gente é muito ruim. Gente, Você pode ter, não é? pode. Você pode O estar com o sutiã batom meio já passado e não ter um outro para repor, que você tá tudo bem. Mas o sapato O apertado. sapato A roupa incomodou. O que mais que te apertadinha. incomoda, Dê? O sapato é o pior. É o E o pior. sutiã apertado, né? Ai, misericórdia, gente. Eu não uso esse Eu sutiã. fico sem. Ai, Eu uso pouco. É, você eu tem acho que eu tenho bastante. que usar, né? Tem bastantão, né, amiga? Antes, ainda mais, depois ainda. Não reclama, não, que tem gente pagando pra ter esses peitão aí, E filho. Paga mais caro. costas, minha Paga filha, caro. mas- Tem alguma vontade, assim, tipo estética, Dé, de fazer? Ah, sim, queria tirar o coragem? peito. Não sei, tô assim, Ai, eu tenho queria... medo. Então, quando eu fico ouvindo no noticiário, tal, as mulheres que morrem ou tal, Eu tenho e lá, 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 medo, lá, lá, Dé. Eu tenho. eu fico com medo, mas quando eu acordo naquele dia que eu falo, ai, você podia ter um corpinho assim, assim, assado. Aí eu tenho vontade, aí eu fico querendo fazer uma loucura. Eu falei, ai, eu vou fazer um empréstimo Não é? no banco e vou ir lá chegar e vou voltar Vou toda dar meus gatinha. filhos como garantia, eu tenho bastante. Eu tenho bastante, dá pra... Tá igual eu tenho 2, eu falo isso, eu tenho 2 filhos, acho que vale alguma coisa se eu Eu que tenho penhorar. 4 e um Aí, netinho, Dé, meu Deus. Tem um monte de criança lá. Dar como garantia. Mas aí depois, no outro dia, eu fico com aquela questão do empoderamento. Eu tenho que ser quem eu sou. Ai, não Você tem tem. essa? Ai, meu Deus, eu tenho um ódio de mim. Eu tenho que me aceitar. Eu tenho um ódio de Todo mim. mundo tá vivendo felizão. A assim, minha eu não boca tenho que fala ser isso. padrão. A minha Aí boca fala depois, isso. na outra semana que eu tô na TPM, eu falo, ai, eu não quero. Ai. Olha a minha barriga. Eu desde olha quando isso, tive olha o aquilo. Nicolas, porque assim, né, como eu fiz dança muito tempo, fiz balé clássico muito magrinho. eu era muito magra, Dé. Eu nunca eu passei de 50 quilos, eu tenho 1,64 eu era... e sempre o padrão ali da companhia que eu fazia, companhia de dança, pra fazer os padedês e tal, e ser bailarina de fazer acrobacia, você tinha que ter até um certo peso. Sim. Então eu sempre me mantive ali, que eu queria sempre participar dos padedês e tal. Então eu nunca passei 48, 50 quilos. 48, então era, pensa, eu com 1,64 m e 48, 50 Eu era quilos. 54 quilos. Ai, e é magro já. Pra mim, Até acho que os 54 na 32 nossa altura anos, já é magro. Até os 32 anos, acho que eu tinha Então, 54. Aí depois... E aí eu tive o Nicolas, acabou com a minha barriga de estria. Acabou. Então, A partir desse momento eu já fiquei traumatizada com a barriga. Aí eu sempre pensava, eu quero arrumar minha barriga, eu quero arrumar minha barriga, eu quero, mas não tenho coragem. Eu acho que até a Zahara, minha barriga tava tranquila. Mas assim, a minha questão foi ter parado de fumar, né? Que foi muito bom, porque eu queria mesmo parar de fumar. Que força de vontade, parou mesmo, gente. Parei, mas eu já tava eu já tava insatisfeita com a questão de fumar. E olha que eu gostava bastante. Mas aí, enfim, parei de fumar, adquiri peso. Então eu já tava acima do peso quando eu engravidei. E agora piorou. E agora que eu tive bebê, eu acho que a barriga ficou diferente, né? Então, mas eu acho que também é muito o meio que a gente, vamos dizer assim, frequenta, Dé. Sabe por quê? Eu vejo umas mulheres, assim, com corpos
mais, assim, bem distribuídos, com mais seio que eu, mais perna que eu, mais bunda que eu, ou até um pouco maior, assim, no sentido de ser gordinha mesmo. E tá super bem vestida. Então, foi isso tá que... super muito linda. Foi isso que me deu, assim, bastante coragem, porque eu fui num evento, num samba, e eu vi as moças gordas lá, tipo, tudo de bom, assim, umas roupas bem bacanas. E são tão lindas, tão lindas. As caras assim, delas é linda, né? E assim, o corpo e tal. E todas empoderadas lá. Eu falei, eu tenho que me empoderar nesse sentido também. Então, por isso que eu acho que é o lugar que a gente frequenta também. Assim, se a gente começar a ter mais companhia com essas pessoas, você automaticamente vai ver um vestido, um modelo de vestido que você não sabe que cabe pro seu corpo, que fica, né? Porque às vezes você vê um vestido num manequim um pouco maior do que o que você está habituado a usar, aí você fala, não vai ficar bem, é muito grande. Eu acredito assim, que seja, né? Não é uma questão de discordar, mas eu acredito que não seja o meio, que seja... Que é aqui, não, então, mas eu acho que se a gente fizer parte ou frequentar lugares que a gente tenha mais... Se você disse, a gente vê mais referência nesse sentido, sim. Aí a nossa cabeça, ela vai começando a mudar, sabe? Porque assim, automaticamente, vamos dizer, a gente vai para uns lugares... É igual, comercial de produto de beleza, de lingerie, é sempre aqueles corpinhos, aqueles rostinhos. Então, você se imagina igual aquela pessoa, vou colocar um lingerie e vou ficar sensual daquele jeito. Vou passar um negócio no meu cabelo vai ficar... E não é isso. Se o seu cabelo não é para aquele tipo de shampoo, de coisa, não vai ficar. Se o seu corpo não é para aquele tipo de... Não vai ficar. Então, assim, a nossa mente, ela trabalha. É isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que hoje a gente busca mais por isso. As mulheres buscam mais por essa questão de representatividade, de ter acesso a todas as modas ou a todos os produtos que elas querem dentro do padrão delas. Né? Por isso que eu digo, eu acho que às vezes é como você vê a sua imagem, como você está refletido, como que você está internamente. Internamente, Será que não é isso? Como você está internamente? E eu sei que eu estou passando por um processo que logo vai... Eu acredito que tudo isso na minha cabeça vai se resolver. E por isso que eu digo, eu tô buscando um equilíbrio entre estar legal comigo, tá legal com a minha aparência, tá legal aqui com vocês, a minha mente tá legal. E eu sei que eu ainda tenho um caminho a percorrer, porque eu tenho um bebê pequeno e tô na casa dos 40 aí, é uma outra vida, parece que é um outro universo que eu tô entrando aí, numa outra fase, né? Que numa outra fase com algumas coisas antigas, né? Que no caso é um bebê pequeno, que eu já tinha passado por isso e tô passando novamente. Então eu acho que é aí que eu vou encontrar esse equilíbrio de ser a mãe da Zahara, de ser a mãe dos adultos, né? Que nem o pessoal fala assim, quando você vê assim o filho grande, né? O ex mais novo, a ex mais nova, no caso a Luana, e ver a neném, eu falei, no final de semana eu choro, porque eu penso, eu poderia estar dormindo, eu poderia estar fazendo alguma coisa, por mim, estou fazendo pelo bebê. Mas ao mesmo tempo que eu fico, eu podia dormir quando eu tenho sono, agora eu não posso dormir quando eu tenho sono, eu não posso pensar em fazer coisas só pra mim, porque eu tenho uma pessoa que depende de mim. Aí eu penso, vai passar, passou com esses, vai passar com outro também. E quando cresceu, como vai, é meu último, acredito que seja o meu último, vai sentir falta. Eu vou sentir falta disso. Vai sim, porque a gente já vê isso em você. A gente foi viajar junto, a gente foi pra Copacabana, gente. A pegadinha do malandro! Mas a praia tava boa. Vamos contar essa história. Você vai contar agora? Vamos, peraí. Não, deixa eu só terminar aqui. Aí a gente foi viajar junto, que nós somos casal de amigos. E nós nos conhecemos através deles. Dos e aí a gente faz uns rolês junto, a gente saía muito junto antes dela engravidar, antes de vir a pandemia, porque aí cada um teve uma situação. Ao mesmo tempo que ela engravidou, eu perdi minha mãe. Verdade. Foi um negócio, assim. Mas a gente nunca se separa, a gente sempre tá junto, né, Débora? Pela janelinha. Pela janelinha. Porque literalmente a gente
gente mora porta com porta, assim, ela de um lado da rua, eu moro do outro. E aí a gente foi viajar e eu vi que ela, sabe, assim, não era a mesma Débora. Acho que eu nunca falei isso pra você. Você achou tão diferente assim? Não de ser chato, não, de sei, tá mas ruim. diferente assim. Sim, é lógico, assim, A preocupação. sabe? O celular, o jeito que falava no celular. Meu, a gente já fez uns rolê tão doido. A gente já fez uns rolê tão doido, assim, que a gente esquecia. Eu tava mantendo a serenidade. A gente esquecia até que existia celular pra ligar pra alguém, tirar foto, fazer qualquer coisa. Então, aí nessa última viagem que a gente fez junto, eu via você falando, ai, Ju, e a Zahara, de um jeito muito, assim, diferente, carinhoso, preocupado, aquela coisa mãe mesmo. Aqueles bem... mas enfim, a nossa viagem, pegadinha do malandro. Gente, a gente precisa contar essa história. É o quintal do sambinha lá do olha, gente, não é desmerecendo o trabalho de agências de turismo, de trip, de viagem, porque eu amo fazer trip, mas enfim. A gente foi, eu fui por um anúncio lá que dizia, vamos, pagode com os amigos no bar, né? No quintal. Não, no bar, o samba do Zeca Pagodinho, alguma coisa assim, roda de samba do Zeca Pagodinho. Opa! Ai, olha o fervo subindo. Depois aqui. de passar a fase da pandemia ali, começando as coisas, crítica, né, liberar pra gente sair. Nós nunca mais tínhamos saído junto pra um samba. Vamos para o Rio de Janeiro, pro bar do Zeca Pagodinho. E tá, vamos. Foi tudo muito bom pra ir, fizemos amizade no ônibus, aquela brincadeira toda. Chega no Rio de Janeiro, super legal. A praia é uma delícia. A praia tava sensacional, fala aí. Tava, gente. Que praia. Lá. Copacabana ali, o pedacinho que a gente ficou, a gente não andou muito, mas o pedaço que a gente ficou, um quiosque maravilhoso, o pessoal super atencioso com a gente, enfim. Aí começa a moça lá, a gente lá de turismo, chamar o pessoal. Vamos, gente, porque tem o horário da... Era feijoada com roda de samba do Zeca num clube, com piscina. Eu já tava a gente falou, estouramos, né? Estouramos. As mães estourou, a gente pensou. E aí, beleza. Tamo nós lá na praia, muito da hora, já... carcando o pé, já tirando foto, fazendo TikTok, aquela coisa que a gente faz quando tá meio... Aí começa, não, gente, tem que ir porque é o horário, se não for logo vocês vão ficar sem o almoço é a feijoada, não esquece que tem a feijoada lá, e se não chegar no tempo, não vai pegar a feijoada, não vai... Tá, fizeram aquele alarde por causa da feijoada, começou aí... O problema é quando você... Começou problema, sem desmerecer os cariocas, tá bom? Porque eu comi esta feijoada lá, não comi outra. Mas, assim, pra quem come feijoada em São Paulo, aquilo ali não tava nem perto de ser uma feijoada. Eu achei bem diferente, né? Mas eu achei que tava uma coisa no improviso ali. Eu acredito que em outro contexto, no Rio de Janeiro, eu acho que deve ser por isso que eu tô falando, não é né? desmerecendo lugar nenhum, porque eu comia daquele lugar, mas assim, eu, como uma grande fã de feijoada aqui de São Paulo, sou de São Paulo, não tava nem perto. Então, quando a gente olhou, já estranhamos por ali. Que é isso? O cantor, gente. Aí falaram que era o Zeca Pagodinho, os compositores lá daquele quintal lá em Xerém, que era todos aqueles pessoal lá do DVD e tal. Chegou um povo, começou um homem lá a cantar louvor. Eu tava pra lá de Marrakech, eu não vi nada. Eu não vi nada, só sei que depois esse povo ficou falando. Eu lembro do homem cantando, porque até eu que tava muito louca, a hora que o homem começou a cantar Entra na minha casa e fica na minha vida, eu falei, gente, cadê o Zeca Pagodinho? Eu falei, o Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho tá evangélico, o mundo tá acabando, gente. Mas eu pensei... Né? Bateu aquele arrependimento, porque a praia tava tão gostoso. Aí fez a gente levantar lá do quiosque, sair pra correr pra comer a feijoada, que não era feijoada nem de longe, uma feijoada. E aí colocar a gente de frente pra um palco pra escutar o homem lá cantando Entra na minha casa e fica na minha vida. Aí, quando era o melhor grupo da noite, que aí todo mundo, até o pessoal local falando, o grupo fulano vai estar aqui, o grupo fulano vai estar aqui, é o melhor pagode. Aí começa uma treta lá que a mulher queria que a gente entrasse pra dentro do ônibus pra vir embora. Meu marido que não abre a boca. Fala aí, Débora. Ficou bravo. Meu marido que não abre a boca, ficou decepcionado. Começou a revolucionar.
Baixou um eu Che acho que é Guevara aquele- nele ali, ele queria instaurar o caos e falando pro pessoal, ninguém entra no ônibus não, que a gente pagou, a gente vai ficar até o final do show. E eu, Marcelo, pelo amor de Deus, esse homem, o ônibus vai embora, vão cobrar de você que mandou você ficar aqui. Para com isso. E ele, não, a gente tem que ficar porque a gente pagou, que palhaçada, se eu soubesse tinha ficado na praia, tinha comido um PF lá mesmo, e não sei o quê. E a piscina que não tinha? Na minha cabeça, no meu inconsciente, eu fico Não. procurando uma piscina quando eu lembro daquele episódio. Gente, tinha um Ai. laguinho. Será que era lá que era a piscina? Não sei quem ela nada lá. Ai, Os patos que tava lá nadando. Jesus Christ. Como diz o povo, né? A cachaça não basta. Débora, A cachaça a gente já fez humilha. umas presepadas. Não, quando a cachaça... falam que quando Fala a que cachaça... Pega, aí ela humilha de verdade. E Não ela basta só humilha, você ficar ela bêbado, você tem que sair sapateia. de Ela sapateia na humilhado. humilhação, Débora. Eu já tive bastante momentos de humilhação nessa vida tosca, que você já nem sabe. Já tive Eu passei de bebedeiras. alguns, eu passei alguns, mas foi da hora, foi da hora. Gente, eu acho que a gente falou bastante coisa. Hoje verdade. é um dia muito corrido. Débora, ela é assim, uma mulher muito corrida, que eu até falei pra ela, amiga, me eu perdoa tô por te sentindo- tirar da sua casa, porque na verdade, eu queria um outro episódio com a Débora, porque a gente tem 300 mil outras coisas. A Débora, ela é divertidíssima. Vários episódios. Débora tem um humor, assim, que é um humor que ela fala as coisas sérias e você morre de rir. O jeito dela falar. Então, eu queria um outro e vai ter. Só Muito que hoje eu obrigada. aproveitei a oportunidade para ela falar dessa questão de ser mãe de adultos, ter uma bebê, como que ela tá lidando com o corpo, com toda a rotina dela, que ela faz um monte de coisa. Ela estuda, ela trabalha, ela cuida dos filhos adultos, que não deixa, né? De ser filho. Não deixa, automaticamente você tem ali uma preocupação aqui, uma ali, não é porque é adulto que, não, estão lá e eu vou cuidar só dessa, não é. Então eu trouxe a Débora aqui para falar que ela tá, assim, tipo, passando a fase, acho que, mais encantadora da vida, cheia de descobertas. E a Zahara é uma graça de menina. Ai, eu ela é acho. linda, gente. E aí, trouxe essa amiga para bater esse papo com a gente. Foi uma delícia. Pena que hoje é super rápido, porque amanhã tem um evento aqui na Casa de Cultura. Aliás, não se esqueçam. Na verdade, não vai ser amanhã, porque esse episódio vai passar só semana que vem. Então, já vai ter passado. Mas é o evento contra a homofobia e é isso aí, pessoal. Dé, tem alguma coisa para falar? Ai, quero agradecer todo Imagina. mundo, mandar um abraço para todo mundo que está assistindo. E quero principalmente dizer que para todas as mães, se alguém estiver passando pela mesma fase, vocês não estão sozinhas. As coisas que vocês sentem, por mais seja diferente em uma coisa, em outra, mas a gente está conectada por essa questão, por essas questões, e que elas não estão de verdade sozinhas. A gente está aqui e espero que sirva para alguma coisa, que a minha experiência sirva para alguém que for assistir o podcast, vai falar, nossa, eu me identifico nisso, eu me identifico naquilo. E é isso, agradecer de coração. Não, você, e é muito legal. Marcelo. Eu que agradeço, Dé. É muito legal você reforçar isso, que tem, com certeza, tem mulheres passando por isto. Sim. E vocês não estão sozinhas. E é importante também frisar, como a Débora bem colocou, que tudo passa, gente. É fase. E a gente depois sente uma falta danada, porque passa muito rápido. Pode ser que agora esteja demorando, né, Dé? Parece na que cabeça. demora, mas a vida é não tão cresce assim. logo. Pra aproveitar, aproveita, porque às vezes a gente não aproveita. Às vezes, eu sei que todo dia, assim, tem dias que a gente não tá legal, e como diz a frase, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas no dia que você estiver legal, aproveita, que vai embora, vai crescer, vão vir outras fases, que eu acredito que vão ser tão boas quanto essa, mas essa daí é tão especial. São tantas descobertas, chamar né? de mamãe a primeira vez. Ai, Ficar com aquela. gente. Você ficar se vendo na pessoinha ali, ficar descobrindo uma nova pessoinha, eu acho muito interessante. Um mini você ali, né? Não Às é um vezes mini você. é bem assim, falar, ai, meu Deus, E eu é vejo tão isso nos gostoso. grandes também, falar, ai, por Parece. que essa menina é assim? Porque parece comigo. Aquela parte que eu Sim. achava que tava muito em evidência, todas aquelas coisas que você fica, não chega a ser defeito, não sei se eu posso falar que é defeito, mas que você vê assim, que te incomoda, aí você vai ver refletido no outro. Ai, Você já viu acho até isso? engraçado, né? Ai, às vezes eu não acho, não. Quando é nos adultos, eu não acho. Nos pequenininhos é bonitinho. Nos outros eu fico, eu era assim.
assim. Mas são Mas é fases lindo diferentes. e passa, gente, passa muito rápido. passar. Aproveite, não é, Dé? E aí Quem depois tá aí vem. na primeira vez. E aí é como tudo- você tá falando, vem as fases, aí vem a fase do tipo, começar a te deixar por causa dos amiguinhos, aí você já fala, caramba, era minha companhia, então Ah, aproveita, dormir junto, ai que delícia. vai Débora, eu passar. cheirava a boca dos meus filhos, eles dormindo. Eu Uhum. tinha essa mania. Eles dormiam e eu ficava ali, cheirando a respiração, aquele cheirinho de leite, aquele Sei. bafinho de leite. Ai, é verdade, tem Gente, mesmo. eu adorava, eu ficava ali horas, Ficar viajando vendo ali. assim. Então tem coisas, até coisas que você cria com eles, uma comunicação particular muito Sim. de vocês. E isso é muito gostoso, não é? Ai, eu tô Compensa, né, gostando. É Dé? muito Compensa. cansativo, Mas mas é ai, compensador, não é? Sem romantizar nada, mas Não, tem não, esses não. Ninguém momentos romantiza bem. nada. Tem esses momentos bem agradáveis. E é isso que eu Sim. quero é bom focar. Gostaria que se vocês puderem levar alguma coisa de tudo que foi dito aqui, é isso. Que sem romantizar, tem os momentos que são muito bons, muito maravilhosos. Isso aí, E pra amiga. não se sentir culpada, não. Não, não. Não, é interessante você falar Porque de. a culpa acompanha as mães, né? Basta ter uma mãe que há uma culpa. A gente tá sempre Exatamente. se culpando. Ai, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. A gente sempre faz o melhor, de acordo com aquilo que a gente entende, de acordo com o momento. A gente tá sempre tentando fazer. Você tá dando o seu melhor. É Isso, isso. eu falei disso, nós falamos, na verdade, no episódio das vovós, elas falaram muito disso, assim, que elas são, Eu hoje, elas imagino. são mulheres acima de 60 anos, são já bisavó algumas, né? E elas falaram que hoje elas olham que o selo que elas merecem, porque aí eu fiz uma brincadeira com elas, do selo de mamãe, né? Ah, o seu selo de qualidade, tá. E aí elas falaram que o selo que elas merecem e que elas ficam muito felizes em receber é o do que elas fizeram o melhor que elas podiam ter feito. Exatamente. Que se algum filho não saiu do jeito que é o esperado, de ter uma conduta certa, de ser um padrão, de ser igual, de fazer uma comparação. Ah, fulano é assim e você não. Que não é culpa da mãe. Não é culpa da mãe. Não se sinta não se sinta culpada. Não Cada foi um você é que o que errou. é. Cada filho pensa de um jeito, Você age fez o de um seu jeito, melhor e assim. né? E não. Se o filho se sentiu em algum momento, eu sou assim, minha mãe fez desse jeito. É porque eu falo isso para os meus filhos. Se eu tiver alguma atitude que não foi bacana, desculpa. A partir daí, a gente pode. Não é uma desculpa assim, tipo, é isso mesmo. É uma desculpa sincera e que a gente pode fazer uma relação a partir daí. Se você me conseguir me perdoar do que eu não consegui fazer por você, a gente pode construir daqui pra frente. Eu tô aberta, e eu acho que todas as mães estão abertas para ficar se reinventando, não só pelos filhos, mas por elas mesmo, porque se você tem uma família feliz, automaticamente você é feliz. A gente não é feliz o tempo todo, essa ideia de felicidade o tempo todo é totalmente ilusória, mas aquela família que tem uma harmonia entre eles, que eles estão ligados assim, não só pelo sangue, eles estão ligados porque eles são tem ideias afins, eles pensam em construir uma relação juntos, entendeu? Perfeito, né? Perfeito. Mas obrigada de verdade. Pra Dri, você, obrigada, então, sim. que fica do episódio pro mês fica das a minha mães. experiência de falar aqui, de saber que tem outras mães que, se for a mãe novinha, se for a mãe mais ou menos na minha idade, que nem eu, se forem as vovós, que todas têm a mesma linha de raciocínio, que a gente está sempre procurando um bem maior, que é o bem do outro, né? Que é o bem do filho. Sim. E quando assim você faz um cara legal, que você fez o bem para ele, você deixou um cara legal para a sociedade, não é? Isso que eu ia falar para você deixar aqui, que eu acho isso marcantíssimo na Débora, que ela fala, você costuma dizer que você quer deixar. Quando você fala dos seus filhos, você fala assim, eu tô criando porque eu quero deixar coisas boas pro futuro. Uma pessoa bacana, como assim, uma pessoa que também tem empatia, que pensa no próximo. Um cara legal, uma mulher bacana, que pensa na sociedade, que pensa em viver em comunidade, não é? Porque não pode ser só eu. Não posso fazer uma pessoa que só pensa nela própria. Ou, assim, a gente não sabe no que vai dar. Mas os ensinamentos que eu deixo não faz isso. Você não tem que fazer isso porque você vai ganhar alguma coisa em troca. Você já ganha automaticamente. Você ganha conhecimento. Você ganha uma sociedade melhor.
Se você pensar em todo mundo, se você for consciente nas suas atitudes, você vai fazer bem pra você e automaticamente você faz bem pra todo mundo que tá ao seu redor. Eu acho que é isso. Perfeito. Obrigada, gente. Assistam, que eu também tô achando lindo tudo isso. Vou deixar aqui os arrobas para vocês curtirem, tanto do canal, da Débora, que ela é maravilhosa. Ela faz uns posts ali explicando de língua portuguesa do porquê. Eu acho maravilhoso quando ela coloca o uso da crase. Gente, ela dá umas dicas. Que vai abrir inscrição para ensino. E fora isso mesmo, fora as informações referentes a políticas públicas, que foi o que ela fez uso e ela conquistou muita coisa. Então, ela é uma incentivadora, ela tem, assim, uma visão muito clara das causas pelas quais ela batalha e faz uso. Então, ela sempre está indicando nas redes dela, chama, porque eu tenho certeza que ela vai te atender com o maior carinho, porque, enfim, professor é assim, né? Professor é doação, professor é compartilhar conhecimento, e fora isso, ela é uma mãe espetacular, maravilhosa. Obrigada. Eu admiro demais e recebe, sim, o selo de qualidade do mês da mãe que acontece. Débora. Obrigada. Adorei, amiga. Gente, então se inscrevam no canal, acompanhem tudo e até a próxima. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Ai, amiga, adorei. Ficou bom? A gente fala tanta besteira. Eu achei a Débora tão comportada que eu tava até com, assim, tipo, medo.